Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender como criar uma conexão com o banco de dados utilizando o PDO e também utilizando o padrão de projeto Singleton. Eu deixei aqui aberto o manual já para a gente dar uma olhada. Então, o que é o PDO? PDO, PHP Data Objects. Então, tem muita informação aqui. Se você der uma passada aqui nas informações, você percebe que daria para fazer um curso inteiro só falando sobre PDO. Realmente é muita coisa e à primeira vista pode até assustar. No entanto, não se preocupe, o PDO é fantástico a utilização dele. Depois que você aprende aí a criar sua classe de conexão e a utilizar ali os objetos, as consultas, criar suas classes para manipular os dados, você vai ver que é muito mais fácil. PDO não é a única forma de se conectar ao banco de dados, existe aí o MySQLi e outros padrões. No entanto, eu recomendo fortemente que passe a utilizar e use sempre PDO, principalmente por questões de segurança. E o PDO ele não se conecta só ao MySQL, qual é o banco de dados que nós estamos utilizando. Você pode utilizar vários outros, como SQLite, Postgres e por aí vai. Tá bem? Então vamos começar aqui. Depois eu sugiro que dê uma lida aí na introdução e algumas informações caso você queira saber mais. Então eu vou começar aqui com Connection. Então, apesar de estar em inglês aqui, se você souber um pouquinho de inglês, você vai conseguir ler. Se não, simplesmente o Google Tradutor está aí para te ajudar, com certeza. Então, o PDO ele é uma classe base para a gente manipular aí os bancos de dados. Então, perceba que tem até o exemplo aqui. Então, new PDO e já joga aqui o DSN, ou seja, o local. Neste caso aqui, o MySQL. E abaixo tem um exemplo aqui mais completo, inclusive aqui fazendo uma consulta aí, uma tabela. A gente vai ver isso mais à frente. No entanto, o objetivo agora é simplesmente a gente conseguir conectar aí com o banco de dados utilizando aí o PDO e o padrão de projeto Singleton. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o projeto. Eu tenho apenas o arquivo index aberto e vou deixar comentado aqui o rotas para ficar com a página do projeto em branco ali e vou criar então a classe de conexão. Então, aqui dentro da minha pasta núcleo, eu vou criar dentro da pasta núcleo, pois se trata de uma classe que vai ser utilizada em um escopo global. Então, botão direito, New, classe, e vou dar o nome dela de conexão. Dou um Finish. NetBeans ele já vai montar o escopo aí da minha classe. Então, como a gente viu, o PDO é uma classe, então já começa utilizando aí, então, use PDO. E também vou utilizar a exceção, então use PDO exception. Feito isso, deixa eu descer aqui, vou criar aqui um atributo private static, ou seja, vou criar um atributo estático e vou dar o nome de instância. Afinal, eu quero obter aí uma instância do PDO. Feito isso, eu vou então criar, deixa eu descer aqui, vou então criar aí um método também estático para carregar aí ou pegar essa conexão. Então, public static function e vou dar o nome de get instância. Não vou receber nenhum parâmetro e como retorno aqui vai retornar o que? Uma instância de quê? De PDO, que é o que eu quero obter aqui. Mas antes de obter a instância propriamente em si, eu quero verificar se essa instância minha vai estar ou não vazia. Então aqui, if, eu quero verificar se a minha instância aqui ela está vazia. E para isso eu utilizo aqui ó, o empty, de vazio. Então empty, e já vou colocar aqui instância, ele já vai colocar aqui o self para mim. Então se a minha instância estiver vazia, então sim, eu vou fazer a conexão. Então aqui eu já vou dar um retorno na minha instância. Deixa eu dar um enter aqui. Então dentro aqui do meu bloco if, eu vou então de fato realizar a conexão se a minha instância estiver vazia, ou seja, se eu não tiver nenhum new ali instanciado. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar o bloco try, como a gente já viu, então o bloco try catch. E aqui, de fato, eu vou criar então a instância. Deixa eu descer aqui. Então aqui eu vou atribuir na minha instância o new PDO. Então PDO maiúsculo. Você percebe que aparece já aqui ó, as opções. Ou seja, ele recebe aqui um string, como a gente já viu, pede a senha, enfim. Vou deixar aqui simplesmente em branco aqui para a gente ver que basicamente
é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ou seja, no exemplo, é a mesma coisa que tem aqui no exemplo, ou seja, new PDO. Mas ao invés de colocar aqui numa variável, eu estou colocando aqui no atributo instância. Aqui dentro, ou seja, entre aspas simples, basta eu colocar aí o resto das informações. Então aqui, por exemplo, eu já tenho tudo que eu preciso, posso até copiar aqui, ó, para não ter erro de digitação aqui, ó, Ctrl C, volto lá, Ctrl V aqui. E uma coisa que eu gosto de acrescentar também nessa linha aqui, ó, ou seja, nessa string, é a porta. Então aqui você pode colocar, por exemplo, depois de localhost aqui, ó, você pode colocar port, o sinalzinho de igual e o valor, por exemplo, 3306. Se a sua porta for 3306, obviamente. Caso você tenha alterado o número da porta, você coloca o número da porta aqui. E coloca aí ponto e vírgula para separar o exemplo. Então tem o host, a porta, o dbname, e aqui, ao invés de colocar numa variável, o usuário, normalmente o padrão é o hot, e a senha normalmente por padrão ela é em branco. Então você pode deixar nesse formato aqui. Então só com isso eu tenho já a minha conexão. No nosso exception aqui, ó, ele colocou exception, mas o que eu quero voltar aqui é o PDO exception. E aqui eu vou dar um die. E dentro desse die, ao invés de como está aqui, ele deu primeiro um print e depois colocou um die, eu já vou colocar aqui um die diretamente com a mensagem. Por exemplo, erro de conexão. E aí vou colocar aqui concatenar com o EX. E aí você pode deixar só o EX, você já viu que vai carregar aí o erro todo inteiro, você pode, obviamente, como é uma classe, acessar lá, por exemplo, só o getMessage, o getCódigo, enfim. Vou deixar só o mensagem aqui. Ponto e vírgula ali no final. E está pronta aqui a nossa classe de conexão. Vamos testar ela? Conexão, vem cá. Salvei ali no index. Então vou dar aqui o use conexão. Vou criar aqui uma variável chamada com. Vou atribuir o conexão, pegando aí o método estático getDistância. Vou salvar aqui, vou lá no nosso projeto. Perceba que nada está acontecendo. Vamos voltar lá no nosso conexão e vou colocar aqui um usuário diferente. Coloquei hot, vou colocar hot e uma letra qualquer aqui. Perceba que ao fazer isso, eu já tenho ali, ó, erro de conexão. Esse banco de dados aqui, ó, teste por padrão, ele já está criado aqui. Então, essa é a lista de banco de dados. Eu tenho ali o teste, todos esses bancos de dados aqui. Então, por isso ele não deu erro de primeira. Mas voltando lá, perceba que eu tenho ali a mensagem e eu tenho aqui a exceção. Mesma coisa da senha. Senha em branco, se eu colocar uma senha ali, eu tenho acesso negado. Então, o nome do banco, o número da porta, por exemplo, se eu colocar aqui 7, perceba que nenhuma conexão aqui, ó, pode ser feita porque a máquina de destino recusou. Então a porta aqui tem que ser exatamente a porta do seu MySQL. Então, quando aqui estiver em branco, quer dizer que a conexão foi feita. Deixa eu diminuir aqui os espaços para ficar mais resumido, mais fácil de ver, talvez, aqui. Como parâmetro, um parâmetro opcional aqui do PDO, você pode colocar aqui, depois da senha, você coloca aqui uma vírgula e um array. Então, dentro desse array, você pode colocar diversas opções para te ajudar, caso você queira manipular melhor o PDO. Então, voltando aqui no manual, se eu voltar aqui, a gente tem aqui, ó, constantes pré-definidas. E cada uma dessas constantes vai fazer alguma coisa. Quando normalmente a gente faz essa conexão com o PDO, o ideal, por exemplo, é que a gente trabalhe com objetos. Então, o ideal é que quando a gente buscar lá fazer uma consulta, a gente possa acessar essa consulta como um objeto. Ou seja, cada coluna que a gente pegar do banco de dados, a gente vai ver essa criação de coluna depois, a gente acessa exatamente como aqui, ó. Isso aqui é um acesso ao método através da setinha, que tá, obviamente que é um método, mas no PDO a gente pode ter um nome ali e acessar diretamente o nome da coluna. A gente vai ver mais adiante. Então fica muito mais fácil. É obrigatório? Não, mas agiliza. Então tem várias constâncias predefinidas que a gente pode utilizar aqui para agilizar aí a nossa classe. Por exemplo, esse aqui, ó, PDO Fit Object, o erro mode para jogar os erros em exceções. Então todos aqui, ó, depois você dá uma lida com calma. Então tem aqui, ó, PDO
TTRMod. Então eu vou colocar aqui os que eu utilizo atualmente nos meus projetos. Então deixa eu voltar aqui para o projeto. Então mais uma vez eu estou aqui dentro de um array, tá? Como último parâmetro opcional aqui. Então um que eu utilizo frequentemente, esse error mod aqui, ó. Você pode até copiar, ou digitar, ou copiar aqui. Vou jogar aqui dentro do array. Então, vai receber aqui o que? Então, aqui eu vou receber o PDO Error Mod Exception. Feito isso, isso aqui, como eu falei, opcional, vai fazer o quê? Com que todo erro seja aí uma exceção, ou seja, todo erro do PDO vai ser uma exceção. Vírgula no final, como eu falei, é um array para atribuir mais opções, você pode atribuir tantas quantas você quiser. Outro que eu utilizo também é o PDO ATTR Default Fit Mode, que vai receber aqui o PDO Fit e aqui Object. Então vai receber aqui, ó, como eu falei, ele vai converter os resultados das consultas em objetos. A gente vai ver mais na prática, com certeza. E mais uma opção comum que eu utilizo, deixa eu ver se até tem aqui, ó. Essa aqui, ó. A TTR Case, ou seja, força as colunas a ter o mesmo nome que especificado ali nas tabelas, ou seja, o nome das colunas vai ser os mesmos que a gente vai utilizar aqui. Então aqui, vou até copiar, ó. Dou Enter aqui. Então meu PDO ATTR Case vai receber aqui o PDO Case natural. Bom, como eu acabei de falar, além dessas três opções, existem diversas outras. E aí, conforme o seu projeto for crescendo, ou seus estudos, você pode adicionar aqui. Então, Alt-Shift-F para indentar aqui o código. E uma coisa que eu gosto de fazer, essas opções aqui de localhost, porta, o nome do banco, o nome do usuário e a senha, eu gosto de deixar eles no arquivo de configuração. Afinal, quanto menos arquivos eu tiver que configurar para refazer outro projeto, melhor para mim. Ou seja, se eu utilizar esse projeto para criar outro, para que eu tenho que ficar aí indo de diversos arquivos? Quanto mais arquivos eu tiver que modificar, mais trabalho eu vou ter, mais difícil fica aí de dar manutenção. Então eu vou abrir aqui o meu arquivo de configuração e vou criar aqui, logo abaixo do fuso horário aqui, essas constantes. Então aqui, ó, define, bem rápido, né? A gente já viu como se faz isso. Então vou colocar aqui, ó, db underline host, e o valor aqui vai ser localhost. Vou duplicar essa linha aqui algumas vezes. Então eu tenho meu db host, eu tenho meu db porta, no meu caso 3306. Tenho o meu db nome, ou seja, o nome do banco, no caso eu dei o nome de blog. Tenho o meu db usuário ou user, né? Vou deixar aqui o usuário, que é hot, e tenho o meu db senha, que no meu caso é vazio. Feito isso, então, basta a gente voltar lá então no nosso arquivo de conexão e substituir aqui os valores. Então aqui em localhost, basta concatenar, então apaga ali, duas aspas simples, db host. Aqui na porta a mesma coisa, duas aspas simples, para concatenar, db porta. E aqui no dbname, deixa eu apagar isso aqui, coloco uma aspas, ponto, para concatenar então com db nome. Aqui no hot eu apago tudo, então db usuário. E aqui também na senha eu apago e coloco db senha. Feito isso, posso salvar. Então tá a tela em branco, significa que está fazendo a conexão correta aí com o banco de dados. Configuração, se eu mudar aqui o usuário, por exemplo, então tem um erro. Se eu mudar aqui o nome do banco de dados, que não existe, salvo, então tem um erro, database desconhecida. Se eu mudar a porta, ele está rodando, tentando conectar, então ele não gera nenhuma conexão. E o host também, ele está tentando ali rodando se conectar, ele não consegue conectar. Então nós temos aí todos os nossos atributos configurados, muito mais simples e fácil de dar manutenção dessa forma.
E para deixar a nossa classe muito mais dinâmica e seguindo aí o padrão singleton, ou seja, o padrão singleton significa que a gente vai ter uma classe que ela vai ter uma única instância. Para isso a gente vai criar mais dois métodos aqui embaixo, do tipo protegido, então protected function, e o método mágico aqui é o construct. Então, utilizando aqui o protect dessa forma no construct aqui, a gente impede que novas instâncias da classe sejam criadas fora dessa classe. Então, o operador new ali não pode ser utilizado. E também podemos utilizar mais um método, private function, mais um método mágico, clone, para impedir que esta classe aí ela seja clonada. Também não vai ter implementação. Simplesmente nessa aqui eu posso colocar o retorno void. Então, com esses dois métodos aqui, estou protegendo essa classe aqui, seguindo aí o padrão singleton, ou seja, que diz que a gente tem que ter uma classe que vai ter uma única instância para que a gente possa utilizar, e faz todo sentido numa classe de conexão. Não tem por que a gente ter diversas instâncias da mesma classe, se só precisamos de uma conexão correta aí para que ela funcione. Então você pode implementar, aumentar e modificar a classe do jeito que você quiser. Então temos aí a nossa classe de conexão finalizada. Então vou salvar aqui e está pronta. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.